Bom dia para quem está vendo o programa hoje, sábado de manhã. Boa noite para quem vê domingo às 20 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos continuar falando sobre os leigos e hoje um tema muito importante. Quais são os serviços, os ministérios, as funções que os leigos têm na igreja? Exatamente, nós estamos falando sobre Christi Fidelis Laici, que é a exortação apostólica do Papa João Paulo II, por causa deste ano que no Brasil é dedicado ao protagonismo dos leigos, buscando fundamentação exatamente no magistério pontifício. E uma exortação apostólica é importante porque ela vem de um sínodo, e o sínodo, portanto, representa a igreja no mundo inteiro através dos bispos sinodais, dos padres sinodais. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio América que nos ouvem domingo às 9 da manhã. Ouvintes da Rádio América também podem ligar para 3469-2505 e durante a semana toda podem fazer essa ligação. Nós queremos sempre fazer o apelo para que você faça parte. Campanha Faço Parte. Contribui essa campanha para proclamar a palavra através dos nossos meios de comunicação, TV Horizonte, Rádio América, enfim, o site e todos os outros meios de comunicação que nós temos, as redes sociais e etc. Também a campanha Faço Parte atende crianças, idosos, enfermos, através da pastoral social da nossa arquidiocese. Nós contamos com a sua colaboração e com a intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Você, para participar desta campanha, ligue neste telefone que está aí no seu monitor, 3319-6111. Conosco hoje para fazer música, Tom de Minas, música ao vivo. Vocês daqui a pouco, no segundo bloco, vão ver e ouvir. E o Leonardo Apolinário vai ler as participações. Bom dia, Leonardo. Bom dia, padre. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo pela TV Horizonte, aos ouvintes da Rádio América e os internautas também estão nos acompanhando pelo Facebook, né, padre? Tem agora a transmissão. E os que estão nos assistindo e nos ouvindo pelo aplicativo da Rede Catedral. Pois é, você participando, você vai ter uma Bíblia Sagrada, vai ser sorteada no final do programa, um CD Viver de Fé, da irmã Kelly Patrícia, um livro sobre São José, um livro sobre Santo Antônio, foi no mês de junho, tudo isso cortesia da Paulinas Editora. E mais um CD do cantor de hoje, do músico de hoje, Tom de Minas. Você pode participar do programa, como foi dito, ele está também no Facebook. E o Facebook é facebook.com/questões.de-fé. E você pode telefonar pelo 3469-2530, pelo WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Hoje eu quero começar falando sobre os papas. No dia 1º de julho nós tivemos o dia do Papa, que seria dia 29 de junho, mas no Brasil cai no domingo seguinte, que esse ano foi no dia 1º de julho. E vamos falar dos últimos pontífices, né? Principalmente os pontífices do Concílio Vaticano II para cá. E descrevendo resumidamente esses últimos, desde João XXIII até o Papa Francisco, nós poderíamos titulá-los da seguinte forma: Papa João XXIII, o Papa Bom; o Papa Paulo VI, o Papa Intelectual; o Papa João Paulo I, Papa Sorriso; o Papa João Paulo II,
o Papa comunicador, o Papa Bento XVI, o teólogo, e o Papa Francisco, o pastor. Falando de João 23, que eu conheci ainda criança com 11 anos, ou seja, não é que conheci em Roma, era do meu tempo, né? Todos admiravam a bondade do Papa João 23. Papa João 23 nasceu numa cidadezinha de poucos habitantes no norte da Itália chamada Sotto il Monte, região da Lombardia, pertinho de Milão, na província, ou seja, município de Bérgamo. O Papa João 23, que se chamava Angelo Roncalli, foi capaz de seduzir católicos e não católicos com a sua personalidade cativante e muito simples. Era um camponês lá do norte da Itália, da Segunda Guerra Mundial, passou muita dificuldade com a guerra, com a fome. E depois que entrou na carreira eclesiástica, trabalhou em países muçulmanos e comunistas, como, por exemplo, a Bulgária, a Turquia, a Grécia. Por fim, núncio apostólico na França, cardeal e depois eleito papa. Ficou pouco tempo no ministério petrino, parece que 4 anos. Por onde passava, deixava um mar de simpatia. Sua morte foi chorada por católicos, protestantes, ortodoxos, muçulmanos e ateus. Lá na Basílica de São Pedro, em Roma, tem o altar onde está o seu cadáver, é bem composto, mas a igreja recusa que se fale de milagre, porque, na verdade, quando o Papa Pio XII morreu e o Papa fica uma semana nas suas exéquias, parece que o corpo do Papa Pio XII já se apresentava em decomposição na Praça de São Pedro. O Papa João XXIII, com medo de que isso acontecesse, chamou o melhor embalsamador de Roma, um médico especialista e cientista que fez no seu corpo depois de falecido. Ele chamou, combinou antes de morrer. E depois que morreu, esse médico fez um trabalho muito bem feito. Por isso que o corpo dele está quase intacto, naturalmente maquiado até os dias de hoje. Quem vai à Basílica pode vê-lo. Hoje é santo. O Papa Paulo VI, tinha um nome, o nome dele, o primeiro nome era muito longo, é Giovanni Battista Enrico Antônio Maria, e o sobrenome, que é o nome de família, Montini. A gente fala Giovanni Battista Montini, Papa Paulo VI. Ele também nasceu na mesma região, numa cidade pequena chamada de Concesio, na região também da Lombardia, porém província de Brescia, pertinho de Milão. E por isso que tanto João 23 foi evidentemente patriarca de Veneza, que são cidades mais ou menos perto, e o Papa Paulo VI foi na cidade industrial e operária Milão. Papa Paulo VI conduziu a igreja nos tormentosos anos do pós-concílio. Teve momentos de profunda tristeza e até mesmo de depressão. Aqueles que viveram esta época dos anos 70 sabem que a igreja viveu um momento muito difícil, talvez pior do que os dias de hoje. O Papa Paulo VI foi muito criticado pelos bispos, inclusive, por causa da encíclica Humanae Vitae. Porém, a sua encíclica sobre a economia mundial, economia global, chamada Populorum Progressio, o Progresso dos Povos, constituiu-se num dos documentos mais importantes para a doutrina social da Igreja. É também memorável a sua exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho, Evangelii Nunciandi. Papa Paulo VI foi o Papa da minha época de ordenação.
1973 era Papa Paulo VI, e eu, quando estive em Roma, quando morei uma temporada em Roma, eu o conheci já no final do seu pontificado. Era um homem simples, um homem bom, um homem humilde e, acima de tudo, grande defensor da doutrina social da Igreja, do mundo operário, porque ele foi arcebispo de uma cidade de operariado na época, Milão, que até hoje é uma cidade industrial. Será proclamado santo proximamente. Depois nós tivemos o Papa João Paulo I. O Papa João Paulo I era Albino Luciani. Ele também nasceu na mesma região do norte da Itália, numa cidadezinha pequenininha chamada Canale d'Agordo, que era na região do Vêneto, município de Belluno. Eu conheci um padre que era de lá, são regiões muito no norte da Itália, perto da Suíça, perto da Áustria, e o Papa João Paulo I nasceu lá. Demonstrou que a vida vale por cada instante, por menor que ela seja. Ele cativou a todos também pelo seu sorriso quase infantil, nos 33 dias de curtíssimo pontificado. Ele tem umas famosas cartas que ele escreve para grandes personalidades do mundo cultural, da filosofia, e nessas cartas ele demonstra o seu pensamento. Depois nós tivemos o grande João Paulo II, de longo pontificado, hoje São João Paulo II, foi um papa missionário como o apóstolo São Paulo. Viajou o mundo inteiro, alargou os horizontes da igreja e foi um grande comunicador. Era muito capaz de comunicar. Ele fez teatro quando era adolescente, porque ele nasceu na Polônia, na cidade chamada de Wadowice, ou em polonês, que eu não sei, Wadowice. E tive a graça de estar lá na casa onde ele nasceu, que nem era propriedade da família, era alugada de um judeu. E estivemos lá, um grupo, foi muito emocionante. O funeral do Papa João Paulo II foi uma reunião de todos os grandes da terra. São João Paulo II, grande pontífice. Nós temos o Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, um dos maiores teólogos da Igreja e um pensador respeitado em toda a Europa. Tímido e doce, sofreu incompreensões de todos os lados, por ser alemão, por ser coerente, por ser simplesmente cristão. Com seu testemunho de vida, de humildade e de grande sabedoria e ciência, ainda continua sendo alguém que nós admiramos e amamos. As homilias do Papa Bento, os seus livros, os seus comentários, são assim de profundidade e de quem gosta da teologia, realmente fascinantes. Depois nós temos o nosso Papa atual, querido Papa Francisco, que nós o chamamos de o pastor, aquele que, como ele diz, gosta de cheiro das ovelhas, que ama o despojamento e a simplicidade e que, como seu antecessor Bento XVI, mas por outros motivos, é também muito injustiçado e muito criticado, mal interpretado por um lado e pelo outro. O Papa Francisco nasceu em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires. O nome dele é Jorge Bergoglio, o sobrenome é italiano, porque a família veio da Itália. E o Papa Francisco nasceu em Buenos Aires, num bairro chamado Flores. Que o Senhor mantenha o Papa Francisco fiel ao seu espinhoso ministério. Estamos aí com os nossos líderes, da nossa igreja, de vida e santidade, todos eles, naturalmente, reconhecidos. Vida e santidade reconhecidas e, portanto, nós sentimos muito orgulho quando celebramos no dia 1º de julho o ministério petrino, a liderança da Igreja Católica
pelos seus pontífices nesses 2000 anos da história do cristianismo. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé.